Irmãos, continuando nossas cenas sobre o nascimento e infância de Jesus Cristo, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, onde eu lerei do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus, capítulo 2, do 1 ao 12. E eu peço aos irmãos, nesse momento, que se coloquem de pé durante a leitura, em respeito ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Assim diz a inspirada e inerrante palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho até a sua terra. Podem se assentar, meus irmãos. Assim terminou a leitura da suficiente palavra de Deus. Eu vou orar mais uma vez. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar reunidos aqui como tua igreja, o teu povo eleito antes da fundação do mundo e chamado no tempo, para estar aqui, agora, para adorar-te, para louvar-te, para dizer que somente o Senhor está supremo sobre o trono do universo. Nós te agradecemos porque é o Senhor que nos revela estas coisas. E é o Senhor que nos entregou a Tua palavra que é consistente, a Tua palavra que não tem erros, a Tua palavra que é infalível, a Tua palavra que não precisa ser atualizada, a Tua palavra que nos confronta e nos molda a Tua vontade. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o nosso culto a Ti, que é uma convocação do Senhor para que estejamos aqui, tem nos feito centralizar na Tua palavra, centralizar em Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que neste momento, esta palavra, que já falou a mim, que já transformou a minha vida, que já me direcionou para mais perto de Jesus, faça o mesmo no coração, nas mentes e nas ações dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Da nossa série de mensagens que nós iniciamos no dia 12 de dezembro, essa já é a 7ª mensagem dessa série. Eu tenho chamado isso de cenas do nascimento e infância de Jesus, porque eu tenho passado pelas cenas com não tanta profundidade quanto poderia nos textos, por isso são cenas. Eram mensagens para durar bem mais tempo se eu passasse por cada ponto específico, ligando ao Antigo Testamento, como vocês vão ver nesta passagem. Aqui nós temos a 7ª cena. O nosso rei recebe ilustres convidados.
Ele, Jesus Cristo, que nasceu numa família humilde, como eu falei hoje pela manhã, que teve que ser circuncidado como qualquer um da família de Israel, cumprindo a aliança de Deus com Abraão, que teve que seu pai e sua mãe pagar por seus pecados, né, os pecados dos pais, não de Cristo, porque Cristo não tem pecado, com 2 rolinhas, porque eles eram muito pobres para poder comprar um cordeiro, que tiveram que passar pelo tempo da purificação. Este mesmo Cristo tão humilde recebe a visita agora dos magi, dos magos do Oriente. Os magi não eram reis, como popularmente se diz por aí, os reis magos. Eles não eram reis, eles eram sábios. No livro de Daniel, quando Daniel é levado exilado de Jerusalém para a Babilônia, ele, sendo da família real, ele é treinado para servir o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua que mostra os 4 grandes impérios da terra, e ele pede aos seus magi, esses sábios, que revelem qual foi o sonho que ele teve. Eles ficam extremamente angustiados, porque nunca se viu alguém pedir esse tipo de coisa. Se pediu interpretação de sonhos, mas nunca que o sonho fosse revelado. E aí ele se propõe a matar todos esses sábios, os magi, inclusive Daniel e seus amigos. Daniel pede um tempo, então, ora ao Deus vivo, e Deus revela a Daniel a interpretação de sonhos, e Nabucodonosor o promove a líder absoluto entre os sábios da Babilônia, os magi. Esses sábios da Babilônia, eles eram estudiosos das estrelas. Eles usavam isso para poder tentar adivinhar o futuro. Mas também eram astrônomos. Então eles sabiam olhar para o céu e dizer quais estrelas existem e onde estão posicionadas. Neste evento, os sábios do Oriente, os magos do Oriente, vão a Jerusalém, porque eles avistaram uma estrela diferente. 2 anos antes do nascimento de Jesus, eles conseguiram ver uma estrela que não era conhecida. E eles reconheceram nisso uma profecia do Antigo Testamento. Balaão foi pago por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. Ele não pôde fazer isso porque Deus o impediu. E ele fez uma profecia dizendo: e uma estrela procederá de Jacó. É esta estrela. Não a estrela astronômica, o astro, mas a estrela Jesus Cristo, o homem perfeito. E eles reconheceram nisso e foram atrás deste rei. E onde você procuraria o rei de Israel? Em Belém? Em Nazaré? Em qualquer outra cidade da Judéia? Não. Você procuraria em Jerusalém, a capital do rei Davi, a cidade que foi tomada dos jebuseus para ser a cidade de Davi. Então eles vão até Jerusalém e lá eles procuram o rei Herodes. Herodes não era um israelita, Herodes não era um judeu, e como eu já falei em cenas anteriores, Herodes era um idumeu. Ele era descendente de Esaú. Esaú, inimigo de Jacó. Jacó, que passou a ser chamado de Israel. Hoje pela manhã, na escola dominical dos adolescentes, nós conversávamos sobre isso. Jacó era o enganador que se tornou o vencedor com Deus. É esse o nome e o significado de Israel. Mas aqui no trono de Israel agora tem um novo enganador. E esse novo enganador é Herodes o Grande. Ele dominou toda aquela região através da força. O Império Romano deu a ele autoridade sobre uma tetrarquia, um pedaço do território, e pela batalha ele tomou tudo e se tornou o rei sobre a Judéia, estando situado num palácio em Jerusalém. E assim é procurado ele pelos magi, pelos sábios, e eles fazem a pergunta óbvia para o rei que está lá em Jerusalém: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aquele que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aqui nós temos algumas coisas interessantes quando a gente pensa em estrelas. As estrelas não se moviam como eles estão dizendo aqui.
As estrelas não se moviam na posição que eles acompanharam até Jerusalém. As estrelas não se moviam indo até Belém depois com eles, aparecendo sobre a casa que Jesus estava. Portanto, essa estrela é completamente diferente de qualquer coisa já concebida anteriormente. No século XIX, quando tentam de todas as formas contestar os milagres da Bíblia, eles começam a querer procurar explicações físicas para essa estrela, uma conjunção de planetas, ou quem sabe passou um cometa, ou qualquer outra coisa, se uma supernova explodiu. Nada disso explica o fenômeno que nós estamos vendo aqui e que foi visualizado por esses sábios. E um ponto principal, essa estrela não foi visualizada por nenhum israelita, por nenhum judeu, por ninguém que estivesse nas antigas 172 províncias da Assíria, porque os judeus foram espalhados nessas províncias. Se você lembrar da história de Esther, eles estavam espalhados em todas as províncias da Assíria. Nenhum deles foi atrás dessa estrela. Foram os magi, aqueles que tinham algum conhecimento da palavra de Deus pela influência de Daniel. Observem como que estes homens que não eram israelitas estavam muito mais interessados na revelação de Deus através da sua palavra do que aqueles que moravam em Jerusalém. Eles não reconheceram o fenômeno. Os gentios, sim. E nós acabamos de dizer que a criação louva a Deus. E agora nós estamos vendo, em cenas passadas, nós vimos os pastores louvando a Cristo, louvando a Deus, sendo que os pastores eram rejeitados cerimonialmente. E agora nós vemos os gentios, que eram também rejeitados cerimonialmente, louvando a Deus. E estes homens procuram então no palácio do rei essa resposta. E em vez de Jerusalém romper em festa porque nasceu o rei dos judeus, nos diz a Escritura que alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Até agora, em todas as cenas que nós vimos, as pessoas que estão ali são pessoas que esperavam ansiosamente a vinda do Messias. Hoje pela manhã nós falamos de Simeão, nós falamos de Ana. Esses esperavam a consolação de Israel. Mas quando os sábios do Oriente chegam a Jerusalém, nem Herodes, nem ninguém que está ligado a ele está esperando. Antes eles ficam alarmados. O que está acontecendo? E é preciso, então, que ele convoque os principais sacerdotes, que eram da linhagem de Levi e de Arão, principalmente de Arão, e os escribas do povo, que eram os leigos que conheciam a lei, que não eram sacerdotes, para indagar-lhes onde o Cristo deveria nascer. E aí eles vão para a Escritura, só agora eles vão para a Escritura. E indo para a Escritura, eles têm a capacidade, só depois de investigar a Escritura, de responder que o ungido, o Messias, o Cristo, deveria nascer em Belém da Judéia. Isso está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Se seus irmãos quiserem abrir o texto, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Já está projetado ali o texto. Diferente da Ara, o texto ali diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Efrata era o nome mais antigo de Belém. Belém depois recebe esse nome, e para diferenciar Belém de outras Beléns, você chama ela de Belém Efrata, ou Belém na terra da Judéia. E ali fala que o nosso rei é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma das coisas que eu tenho falado com os irmãos nessa série é que a questão da eternidade é um assunto interessante de se ver. Nós não conseguimos conceber a eternidade, nós, seres humanos finitos. Nós sabemos que Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo é eterno. E só Ele é, porque Ele é autoexistente. Mas nós não conseguimos conceber o que é uma eternidade passada, uma eternidade futura. Mas é exatamente nessa eternidade futura que nós viveremos para sempre com o Senhor, aqueles que creem de fato em Jesus Cristo. Mas Cristo é desde a eternidade. Ele é o Filho gerado de Deus
desde a eternidade, incriado. Este é Cristo Jesus, que nasceu como um bebê. Não o Criador se tornando uma criatura. Ele nunca foi uma criatura. Ele nunca foi criado. Ele sim foi gerado no ventre de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. E é 100% Deus e 100% homem. Mas ele nunca foi criado. Nós somos criatura. Ele não. E é este rei que eles procuram lá com o rei Herodes. E aqui os estudiosos da Bíblia apontam para eles. Vão para Belém. Herodes ficou mais abismado ainda. Quer dizer que existe a possibilidade realmente desse rei estar nascendo aqui e agora. Lá em Belém da Judéia, Belém Efrata, ele chamou os sábios, achando que era mais sábio do que eles. Lembra que eu falei que Jacó era enganador e ele se virou vencedor com Deus? Herodes continuou sendo enganador e nunca vai ser um vencedor com Deus. Herodes chama os magos e faz a pergunta, inquiriu deles com precisão em quanto tempo a estrela apareceu. Por que Herodes fez essa pergunta? Porque Herodes precisava saber há quanto tempo havia aparecido a estrela. Porque ele tinha um propósito: matar todos aqueles que nasceram durante esse período. Este era o propósito do enganador Herodes. Herodes que matou seus próprios filhos para que eles não quisessem tomar seu trono. Herodes que matou sua própria esposa. Herodes simplesmente queria matar qualquer ameaça ao seu trono. E é por isso que ele perguntou aos sábios: quanto tempo que vocês viram a estrela? Não que ele quisesse adorar o rei, como ele fala no versículo 8, quando ele envia a eles para Belém, dizendo: vão lá informar-se cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para também eu ir adorá-lo. Ele está enganando, ele está mentindo. E as pessoas que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, elas fazem isto para continuarem em suas posições. Elas fazem isto por amor às riquezas. E é por isso que lá, quando nós falamos da leitura da lei, nós falamos que não pode servir a Deus e as riquezas. Toda a liturgia desse culto é montada para vir para a palavra. E por isso que nós falamos desse ponto. Herodes amava suas riquezas, amava suas posições. E as pessoas do mundo são assim, enquanto não creem em Jesus Cristo. Herodes não creu. Mesmo assim, ele tenta enganar os sábios e diz: informe-se cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Nós sabemos que não era essa a intenção de Herodes. A intenção de Herodes era matar estas crianças. E nós veremos isso na última cena, na próxima semana. Enquanto isso, nos centremos agora nos magos novamente. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Estava à frente deles no caminho entre Jerusalém e Belém, na posição contrária que as estrelas rodam no céu, pelo menos para nós observadores. É interessante no Salmo 19, que o Salmo 19 fala que o sol se põe de um lado do céu e nasce do outro. A ciência moderna falaria assim: a Bíblia está errada, o sol não se põe, o sol está lá na posição do centro do sistema solar. A questão é que a Bíblia ela é tão exata que ela estava falando o que o observador consegue ver. Então, quando no Salmo 19 é dito, o sol nasce numa posição e se põe na outra, é o que eu e você conseguimos ver sem instrumentos. É o que eu e você podemos descrever sem o conhecimento que nós temos hoje e eles não tinham. Portanto, não há erro na Escritura. A Escritura é inerrante e infalível. E quando nós vemos aqui este ponto, nós vemos que ela está dizendo que esta estrela estava à frente deles em posição contrária ao que as estrelas deveriam fazer no céu. Isto é um milagre. Como todas as cenas que envolvem Jesus Cristo, são milagres, para que Deus cumpra perfeitamente as profecias que Ele mesmo nos dá no Antigo Testamento.
Mais de 200 profecias são cumpridas em Cristo Jesus, e esta é uma delas. E esta estrela era vista por eles porque eles eram estudiosos das estrelas. Corrigindo mais uma coisa popular que nós fizemos aqui também na cantata, essa estrela não brilhou com um poder imenso que pudesse ser visto de longas terras onde a estrela estava. Era uma estrela no céu. Só observadores capacitados poderiam vê-la. E é isso que acontece aqui. Então, ela os conduz até Belém e para exatamente sobre a casa onde o menino estava. Versículo 11 diz que, entrando na casa, e mais uma vez vamos destruir os mitos populares, os magos do Oriente não estavam na estrebaria onde Jesus nasceu. Eles não foram lá naquele momento. Naquele momento quem foram os pastores. Esses sim, que ouviram o anúncio dos anjos. Estes homens foram depois que Jesus já tinha sido apresentado no templo e eles voltaram para Belém, na casa que agora eles habitavam. Então, que nós saibamos, como povo de Deus, como cristãos protestantes, o que a Bíblia de fato diz, e não o que as histórias populares dizem. Este é um ponto. Eles ficaram alegres e com intenso júbilo e entraram naquela casa e viram o menino Jesus nas mãos de Maria, sua mãe. E aqueles magos, gentios, prostraram-se e adoraram ao Senhor. Se você é um crente em Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, a sua atitude deve ser sempre a mesma desses magos, desses sábios, diante da pessoa bendita de Jesus Cristo. Você deve se humilhar, como nós acabamos de cantar quando acabamos de cantar no agradecimento pelo perdão, diante de Jesus. Você deve se prostrar diante, humilhar-se diante dele, porque não há nada tão grande, tão belo como adorá-lo. E aqui, amados, nós vemos que estes homens, além de prostrar-se e adorá-lo, trouxeram 3 tesouros. E mais uma vez eu quero corrigir a historinha que é contada para nós. Não é porque tem 3 tesouros que tinham 3 sábios. Nós não sabemos quantos sábios eram. Eles poderiam ter se reunido num grupo de 30, 40, 50. Não sabemos quanto recurso esses homens tinham. Eles não eram reis, eles eram sábios. Provavelmente viviam nos palácios, servindo governantes. Mas isso não quer dizer que eles eram 3. Por que então nós temos 3 presentes, meus irmãos? Nós temos 3 presentes porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem 3 ofícios. Ele é o único que é rei, sacerdote e profeta. Ele cumpre perfeitamente esses 3 ofícios e só Ele o cumpre. E aqui nós temos 3 presentes: ouro para um rei, incenso para um sacerdote que oferece ofertas, e mirra, que é uma erva amarga, para o profeta que prega aquilo que os homens não querem ouvir. O sofrimento está associado à mirra, o sofrimento está associado à cruz, e a mirra aponta para isso. O ouro aponta para que ele é o rei divino, entregue aos homens, para que os homens sejam salvos e sejam governados por ele. Jesus não é apenas o Salvador dos homens, Ele é o Senhor absoluto sobre todos os homens. Aqueles que hoje se prostram diante dele, são seus filhos. Mas chegará um dia, na sua segunda vinda, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, dono, amo, rei, sobre tudo e todos. E por isso ele recebe ouro. Mas ele também é um sacerdote, o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, que substitui a ordem levítica. E, portanto, ele recebe incenso, porque ele é o sacerdote. E a mirra, porque ele é um profeta, que anuncia as verdades de Deus, sem temor da morte, sem temor aos homens, sem temor a nada, a não ser o Pai, que o ama
desde antes da fundação do mundo. O ama desde a eternidade. Como eu já falei várias vezes para os irmãos, o Senhor não precisava de nós. Todo amor, todo perfeito amor, toda perfeita comunhão já fluía entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele cria todas as coisas para que eu e você pudéssemos sentir isso, ter isso, fazer parte disso. No seu amor, no amor do Pai pelo Filho Jesus Cristo, Ele escolheu um povo para ser o povo dele, que somos nós, aqueles que cremos. E estes presentes significam o que significava a vinda de Cristo para cá. Ele seria Senhor sobre tudo e todos. Ele seria aquele que, como sacerdote, também seria o perfeito sacrifício. E ele seria aquele profeta que sofreria por falar a verdade aos homens. Terminado, então, esta adoração desses gentios, desses sábios do Oriente, eles são avisados por divina advertência, são prevenidos em sonho, que, como é uma regra do Antigo Testamento, é uma das formas que Deus se revelava aos homens, através do sonho, para não voltarem à presença do enganador indumeu, do ladrão que roubou o trono de Israel, que não lhe pertencia, Herodes, e regressaram para o outro caminho, a sua terra. O que nós podemos aplicar mais neste texto para nós, meus irmãos? Neste último versículo, nós devemos saber, através daquilo que a Escritura já nos revela, distinguir entre as pessoas das nossas relações aqueles que agem como Herodes, que só querem ganhos próprios e não adorar a Jesus Cristo. Nós também devemos saber, meus irmãos, que nós, cristãos, não temos de forma alguma a capacidade de cumprir perfeitamente os 3 ofícios de Cristo, mas nós também temos a incumbência de viver esses 3 ofícios. Nós não reinamos como o Rei absoluto do universo, só Cristo tem supremacia absoluta, mas nós reinamos com Ele, que nos chamou para ser seu povo. E como reis, nós devemos ter autoridade para falar de sua palavra, para viver o seu evangelho. Também como sacerdotes, os homens principalmente aqui, como sacerdotes dos seus lares, como diz Pedro, devem estar em constante oração, que era um dos motivos da queima do incenso. Se vocês lembrarem da primeira cena, quando eu falei de Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista, ele estava entrando exatamente para queimar o incenso, que significava levar as orações dos santos até a presença de Deus. Você, homem, como sumo sacerdote da sua casa, deve ser o primeiro a orar por sua esposa e os seus filhos. Na maioria das vezes, quem faz isso são as mulheres, elas não estão erradas em fazer isso. Mas vocês têm essa responsabilidade bíblica de assumirem a posição de liderança espiritual em suas casas. São vocês, homens, que devem fazer isso, contando com elas como auxiliadoras, não as líderes. Por isso, nós devemos também cumprir o ofício profético, o ofício sacerdotal, em oração, porque nós não temos mais altares para sacrificar. Cristo Jesus já foi o sacrifício perfeito. A cruz foi o último altar na terra. Agora nós temos a mesa da comunhão, para lembrar disso, até que Ele venha, para estar em presença espiritual, sentado com Ele à mesa, até que o dia que nós mesmos, com Ele, no novo céu e na nova terra, tomaremos juntos o pão e o fruto da videira. Mas ainda tem um outro ofício, que é o ofício nosso como cristãos, que é o ofício profético, que não tem nada a ver com o futuro,
que não tem nada a ver com dons de novas revelações. Esses dons, conforme a Escritura e conforme a carta pastoral de nossa igreja sobre o Espírito Santo, cessaram. Mas a profecia contínua, que é a pregação da palavra, a leitura dela, a exposição dela e a aplicação dela, continuará até a segunda vinda de Jesus. E cada um de nós aqui presentes, homens, mulheres, velhos e crianças, temos o dever de cumprir esse ofício profético, falando da palavra de Deus, falando deste Cristo maravilhoso que foi adorado pelos magos, pelos sábios, por aqueles que não eram povo e se fizeram povo, foram feitos povo, como eu e você. Nenhum de nós aqui é da descendência, provavelmente, de judeus. Todos nós somos gentios, somos goíns, os povos, os outros. Mas nós fomos alcançados e nós fomos trazidos para o reino do amor de Jesus Cristo. E é só em Cristo só, que a nossa vida deve estar baseada. E assim o adoraremos, através do próximo cântico. Deus os abençoe, meus irmãos, e aplique a sua palavra.